uma criança saudável, que sou eu. Isso é para mostrar que o nosso Deus nunca te abandona. Se você pedir essa coisa para Ele vai te dar. Agradecer por tudo.
Senhor. Deus tem tanta coisa pra fazer, gente bem mais importante pra cuidar, problemas mais difíceis para resolver, mas está sempre
Se
bênção. Que Deus abençoe a sua vida, um homem à frente do trabalho de crianças. Abençoe essa igreja, a família, né, dos irmãos que vieram prestigiar as crianças. Porque às vezes nós vamos em trabalho com crianças e muitas vezes a família, os pais passam ali, deixam as crianças e vão embora. E eu quero parabenizar essa igreja por essa iniciativa, por toda a igreja estar aqui, porque as crianças estão em tudo, não estão? Nos trabalhos de jovem, nos círculos de oração, elas estão em todos. E elas também precisam que a igreja esteja com elas nesses trabalhos, amém? Não vou aqui terminar só de trazer os meus recursos para a gente começar a história. Vamos agora então para a hora da história. Qual que é o tema mesmo do trabalho de vocês hoje? Tempo de ser criança. Quem lembra o texto que foi lido aqui inicial na palavra de Deus? Quem lembra? Onde estava escrito? Onde que o irmão leu aqui na abertura? Eclesiastes, do capítulo 3. Vamos ler de novo? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha, no capítulo 3 e do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem criou o tempo? Quem criou o tempo, crianças? Foi Deus quem criou o tempo. Foi Deus quem criou todas as coisas, inclusive o tempo. E ele diz na sua palavra que há tempo para todas as coisas. Há tempo para realizar todas as coisas. É o que o Papai do Céu nos ensina. Ele que criou o tempo. Ele lá na criação, ele criou a manhã e criou a tarde, não foi assim? Ele criou tudo em 6 períodos de tempo. E no 7º período de tempo, o que ele fez? Ele descansou. Então o tempo foi o Papai do Céu que criou. Esse dia que você tem, que você passou hoje, foi o Papai do Céu que criou. As horas. E ele disse que há tempo para todas as coisas. Mas eu escuto muita gente falando: eu não tenho tempo, eu não estou com tempo, eu estou muito cansado. Mas a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para acordar, não é? O que vocês fazem quando vocês levantam de manhã? O que vocês fazem durante o dia? Fala aí para mim, crianças. Você acorda, depois você vai fazer o quê? Vai escovar o dente, e depois? Vai tomar café, e depois? Vai brincar, não vai brincar? Vai conversar com o papai e com a mamãe. Daqui a pouco você vai ver uma coisa na televisão, quem sabe um desenho. Daqui a pouco você vai brincar com o coleguinha. Daqui a pouco chegou a hora, a barriga roncou, é a hora do almoço, né? A hora do almoço. Tem hora também para tirar uma sonequinha. Tem hora para brincar. Quem está estudando, às vezes pega os trabalhos e não estão indo para a escola, mas está pegando as atividades, não estão pegando? Na escola, estão fazendo as atividades. E depois chega a hora do jantar, depois chega a hora de ir para a... Onde está a cama? Ir para a igreja. Tem hora também para a igreja. Papai do Céu diz que há tempo para todas as coisas. Então também não tem tempo para quem fala assim, eu estou tão cansada, não tenho tempo para ir para a igreja. Mas porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes diz que há tempo de nascer. Quando o bebezinho nasce, não é? Foi o tempo que Deus determinou. Aí há tempo também de morrer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de mais o quê?
tempo de alegrar, de rir. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de amar. Mas há tempo também, de aborrecer. Tem tempo para aborrecer? Tem. A palavra de Deus diz que há tempo para aborrecer. Tem hora que a gente fica aborrecido, não é? E essa hora, só que a palavra de Deus diz assim, irai-vos, mas não fiqueis. Então você às vezes fica aborrecido e aí você conta para a pessoa, olha, estou aborrecido. Tem criança que às vezes fica guardando as coisas no coração, fica com raiva e aí dá lugar ao pecado, porque guarda a raiva no coração. Não pode, né, igreja? Jovens, mamães, papais, não pode ficar guardando raiva no coração, não. Porque aí a gente dá lugar para o pecado. E aquilo que era pequenininho vai crescendo e faz a gente até adoecer. Então Deus diz que tem tempo para todas as coisas. Tempo para chorar, tempo para sentir medo, tempo para se alegrar, tempo para todas as coisas. Tempo para plantar, tempo para colher aquilo que a gente plantou. Tudo tem um tempo determinado. Deus determinou todas as coisas. Deus determinou o tempo de você nascer, e também determinou o nosso tempo de vida. Hoje muita gente está com essa cara aqui, né? Todo mundo aí está vivendo com o medo do vírus, né? Então todo mundo está morrendo de medo da morte, como se a morte não existisse antes. Mas a Bíblia fala que os nossos dias estão contados. Deus tem contado os nossos dias. Sabe, eu queria até contar um testemunho, que no ano de 2019, eu descobri uma doença na minha vida. Eu não estava esperando, estava fazendo outros exames, e aí de repente eu descobri uma doença que estava bem aqui, na minha tireoide. Tinha 3 carocinhos na minha tireoide. E esses carocinhos eram de uma doença que todo mundo, quando ouve essa palavra, todo mundo só pensa na morte. Era câncer. E aí eu precisava operar rapidamente. E quando eu fui operar, a médica me disse assim: olha, dona Andréia, se você operar, saiba de uma coisa. Pode acontecer que vai atingir as suas cordas vocais. E talvez você não fale como você falava antes. Talvez você vai ficar muito rouca. Vai ser uma coisa muito difícil para você. E era mesmo. Porque nós que louvamos, que adoramos o nome do Senhor, que pregamos a palavra, como que pode receber uma notícia dessa? De repente eu saí da cirurgia e não poder falar. E eu fiquei com muito medo. Mas o Papai do Céu um dia falou para mim que não era para eu preocupar, porque a minha vida estava no controle das mãos dele. E eu operei e estou aqui falando para a glória de Deus. E por isso eu falo, nunca deixe de glorificar o Senhor. Eu tenho motivos para glorificar o Senhor. Ele é o dono da minha vida, por isso eu não tenho medo da morte. O dia que Ele preparar para mim, para me levar, eu sei que eu vou morar com Ele. Essa é a nossa esperança. E eu quero falar uma coisa com vocês sobre o tempo. Tudo Deus tem o controle sobre o tempo. A Bíblia fala que um dia Deus encontrou um homem chamado Abraão. Esse homem, a Bíblia fala que Deus chamou ele de amigo. Olha que coisa maravilhosa. Deus chamou ele de amigo e Deus fez a ele uma promessa: se você me seguir, se você me obedecer, eu vou fazer você ter uma família muito grande. Mas acontece que ele já era bem velho e ele não tinha nenhum filho. Mas Deus fez essa promessa e ele acreditou. E a Bíblia fala que um certo dia, o próprio Deus, que amava tanto Abraão, foi visitar ele. Você acredita que o próprio Deus foi visitar Abraão na sua casa? E ele disse para Abraão: Abraão, no tempo determinado, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. Deus determinou o tempo, que era de 1 ano. E quando passou o ano, certinho, 365 dias depois, lá estava Abraão com o seu
filho, o seu filhinho Isaque, o filho da promessa. Deus cumpre todas as coisas no tempo que Ele determina. E assim, Deus disse para Abraão: a sua descendência vai ser grande. E Abraão então teve Isaque, que se casou e teve mais 2 filhos, que depois também tiveram mais filhos, e de 2 passou para 12, e de 12 passou para quase mais de 70. Olha que família grande que virou. Deus não cumpriu a promessa dele? Olha, e no tempo determinado. Só que acontece o seguinte, que aquele povo cresceu muito, e havia determinada época uma fome. E esse povo agora estava morando numa terra bem distante. Eles tinham ido para uma terra bem longe, chamada Egito. Vocês conhecem, meninos, do Egito? Aquele lugar onde tem as pirâmides? Pois é, o povo de Deus, a família de Abraão, agora que era muito grande, estava morando lá no Egito. E lá, aquela família continuou a crescer, continuou a crescer. E o tempo foi passando, e aquela família cresceu tanto. E agora ali, quem reinava era um faraó. O rei do Egito era chamado de Faraó. Mas ele, quando viu aquele povo crescendo tanto, ele ficou muito incomodado. Ele não gostou disso não, porque pensou: esse povo vai crescer muito e vai querer lutar contra o meu povo. Eu não vou deixar, eu vou fazer deles escravos. Agora, aquele povo, que era a família de Abraão, estava vivendo um tempo de choro. Já imaginou? Eles estavam ali no Egito vivendo como escravos. Faraó agora estava pesando a mão sobre aquelas pessoas. Imagine você, não tinha tempo para as crianças brincar, não tinha tempo para os velhinhos descansarem, não tinha tempo para fazer festa, não tinha tempo para nada. Só trabalho, trabalho muito pesado. E se as crianças e se todo o povo não fizesse o trabalho pesado que o faraó mandasse, mas o faraó ia mandar os seus soldados baterem no povo. Era um tempo de muita dificuldade, era um tempo de choro, era tempo de chorar. E nesse tempo de crise, e nesse tempo de tristeza, havia uma mulher. O nome dessa mulher era Joquebede. Qual era o nome dessa mulher? Joquebede. E Joquebede vivia ali, fazia parte da família de Abraão, aquele povo que já era numeroso, muito grande. E aquela mulher estava ali. E ela estava triste, sabe por quê? Porque aquele faraó voltava. Ainda vendo que o povo, mesmo sendo escravo e trabalhando muito, faraó ficou muito aborrecido, porque o povo ainda crescia. Então o faraó teve uma ideia terrível. Ele disse: matem os meninos, peguem os meninos e joguem os meninos no rio. Mandou os soldados fazer isso, pegar todos os meninos e jogarem no rio. E com essa notícia, essa mulher, Joquebede, ficou muito preocupada. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela tinha ganhado um menininho. Ela tinha ganhado agora o seu filhinho. Imagine como que ela ficou. Como que vocês acham que ela ficou? Ela ficou apavorada, ela ficou com medo, ela não podia deixar os soldados do faraó pegar o seu menininho e jogar no Nilo. Mas que dificuldade. Mas ela, então, a Bíblia diz que ela decidiu proteger o seu menino. E assim ela fez. Lá na casa dela, ninguém ali na vizinhança, os seus amigos, nenhum soldado conseguiu descobrir que ela tinha ganhado um menininho. Ninguém descobriu. Ela guardou em segredo aquele bebê. Imagine só, irmãs, imagine, jovens, como que ela não deve ter feito? Pegar aquele bebê, esconder durante aqueles tempos para ninguém descobrir que ali tinha um bebê. Ela teve um trabalho muito grande. Mas a Bíblia diz que ela conseguiu esconder.
vou ter um menino durante 3 meses. Um período de tempo de 3 meses. Mas agora o bebê estava crescendo. 3 meses, o choro dele já não era mais aquele chorinho de recém-nascido, fraquinho. Agora ele já chorava mesmo, quando tinha dor de barriga. Como que ela ia esconder esse menino? Ela tinha feito de tudo, mas agora não tinha mais jeito. E ela não podia deixar que os soldados entrassem na casa dela e pegassem o seu menino. Então sabe o que Joquebede fez? Joquebede, então, ela pega um cestinho. Pega aquele cestinho e começa a tampar os buraquinhos do cestinho. Tampou todos os buraquinhos daquele cestinho e colocou aquele cestinho. Forrou bem forradinho o cestinho com um paninho, um cobertorzinho bem quentinho. E ali ela colocou o seu bebê. E ali ela colocou o seu menino. E ela ali, deixando ele todo aquecido, todo protegido. Agora ela fecha aquele cestinho e leva o seu menino para o rio Nilo. E ela ali coloca aquele cestinho com o seu bebê na beira do rio, para que o rio levasse. E a sua irmã, a irmã do menino, ficou de longe observando aonde que aquele cestinho, todo seguro, todo bem cuidado, que a mamãe tinha preparado, aonde levaria? Para onde será que ele ia? Ah, mas acontece que lá no rio Nilo, aquele rio era um lugar onde muitas vezes, quase todos os dias, alguém gostava de se banhar ali naquele rio. Sabe quem era? Sabe quem era? A filha do faraó. A filha do faraó gostava de ir ali naquele rio se banhar, tomar banho naquele rio. E ela então olhou e viu aquele cestinho ali no rio. Ela ficou curiosa, mandou buscar o cestinho, trouxeram o cestinho para ela. E quando abriu o cestinho, que ela olhou e viu que lá dentro tinha um bebê, e o bebê começou a chorar. O que vocês acham que ela fez? Ela pegou aquele bebê, olhou e viu que ele era tão querido, e ela ficou apaixonada com aquele bebê. E logo ela viu que aquele bebezinho era um bebê do povo, daquele povo que era escravo. E aí então, quem estava lá de olho, vigiando o cestinho? Isso, Miriam, a irmãzinha do bebê. E ela, mais que depressa, que menina esperta, chegou para a princesa e disse para ela: "Ó princesa, você quer que eu chame alguém para cuidar, para dar de mamar?" Porque com certeza era tempo de amamentar. E ela perguntou: "A senhora quer que eu procure alguém para dar de mamar para o neném?" A princesa não poderia fazer isso. Precisava ser uma mãe de leite, alguém que pudesse dar leite para o bebê. E ela disse: vai chamar. E ela então correu, e quem vocês acham que ela foi chamar? Chamou Joquebede. Pegou e chamou a mamãe. Imagine Joquebede, veio correndo a Joquebede. E ali a princesa disse para ela: "Eu quero que você pegue esse menino, que você amamente o tempo necessário e cuide dele para mim, e eu te pagarei um salário." Olha só o milagre que aconteceu na casa de Joquebede. A Joquebede estava no tempo de chorar, mas agora Deus trouxe para ela o tempo de alegrar. E agora aquele bebezinho que a mamãe estava morrendo de medo de não ver, de perder aquele bebezinho, agora estava nos braços dela. Ela não precisava mais preocupar, ela não precisava mais ter medo, porque agora os soldados não iam pegar o seu bebê. Agora ela podia cuidar, ela não precisava se esconder e cuidar do seu bebê. E assim Joquebede fez. Joquebede agora tinha um tempo com o seu bebê. E a Bíblia diz que ela cuidou, ela amamentou. E
meses, um ano, lá não. Amamentavam vários anos, até o menino estar bem grandinho. E ela, em todo esse tempo que ela estava com o seu filhinho, ela aproveitou o tempo. Sabe, na pandemia, Deus nos tem dado oportunidade, tem dado para a família oportunidade de tempo com a família. A Bíblia fala que é tempo de plantar e tempo de colher aquilo que se plantou. Essas crianças aqui, elas são uma plantinha que precisa ser cuidada. E esse cuidado é na igreja, é com o departamento infantil, mas começa em casa. Começa com o papai, com a mamãe, regando essas plantinhas aqui, ó, todo dia, em todo tempo, aproveitando. Por isso é preciso, ó, regar elas com o tempo. Ah, mas o papai diz a mamãe, mas eu estou tão cansado, não tenho tempo, eu trabalho tanto. Mas trabalha tanto para quê? Para cuidar dos seus filhos? O maior e melhor cuidado que você pode dar para eles é um tempo de qualidade com os seus filhos. Tempo em que você escuta os seus filhos, sabe? A gente trabalha com criança, com adolescente há tanto tempo, e sempre tem criança e tem adolescente que fala assim: meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta, não me ouve. As crianças precisam ser ouvidas. Papai e mamãe, perca tempo ouvindo os seus filhos. Tenha tempo de qualidade, tempo na mesa de qualidade. Não desperdice o tempo, não deixe o tempo. Tem papai que fala assim: ah, eu quero que meu filho fique quietinho, sabe o que eu faço? Eu dou o celular na mão dele, ó, deixo ele ficar o tempo todo. E aí esquece que ele fica o tempo todo mesmo lá no celular. Aí deixa o menino às vezes o tempo todo lá no joguinho, né? Nos joguinhos. E passam horas e horas. E às vezes tem pai e mamãe que fica tranquilo, porque o filho está tranquilinho, né? Mas nós temos que dedicar tempo com os nossos filhos. Papai e mamãe, temos que dar a eles amor, mostrar para eles amor, abraçar. Às vezes tem crianças que às vezes quando chega na tia, elas gostam de chegar na tia e abraçar, porque às vezes em casa quase não tem um abraço do papai e da mamãe, porque é tanta correria, tanta coisa para fazer. A Bíblia aqui também fala que, ó, esse tempo que o papai e a mamãe têm com seus filhos tem que ser um tempo para ensinar eles sobre a fé. Você perde tempo ensinando, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida, na vida dos seus filhos, para eles conhecerem o Deus que você serve. Aqui teve uma menina que testemunhou, né? Testemunhou do seu nascimento, do milagre que foi o nascimento dela. Nós precisamos contar para os nossos filhos os milagres que Deus tem feito, para despertar neles a fé nesse Deus que pode tudo. Nós temos que gastar tempo na oração, orando com as crianças, orando com os filhos, no culto doméstico. Muitas vezes tem gente que nem sabe mais o que é um culto, o que é acordar de manhã e chamar os filhos ao redor da mesa para orar junto. Tem que gastar esse tempo, sabe por quê também? A disciplina. Tempo, para a gente organizar o tempo, tem que ter disciplina. Horário para acordar, horário para dormir, horário para comer. É disciplina que muitos pais estão esquecendo de ensinar. Temos que também, nesse tempo, ensinar a sabedoria. Mas a sabedoria está na matemática e no português? É bom aprender matemática e português, mas a verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria está no temor ao Senhor. Precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, gastar tempo com eles, lendo a palavra com eles. Aqueles que ainda não sabem ler, ou aqueles que sabem ler, chame junto e vamos ler junto a palavra de Deus. É preciso aproveitar o tempo. E Joquebede, eu tenho certeza que aproveitou o tempo com seu filho. E
chegou o tempo que aquele bebê não era mais bebê, ele agora era um menino. E aí era o tempo de entregar ele para a princesa. E agora o menino estava grande, a princesa agora cuida dele como seu filho. Aquele menino agora ia ser criado dentro do palácio do faraó que queria matar ele. Olha só que coisa. Mas o que eles não sabiam, que havia uma promessa, que havia um tempo determinado por Deus, que Deus falou lá com Abraão há muito tempo atrás. Deus falou para Abraão assim: olha, Abraão, preste atenção, a sua descendência vai ser muito grande, mas um dia eles vão ser escravos lá no Egito, e eles vão ser escravos lá por 400 anos, um tempo determinado. Mas depois desse tempo, sabe o que Deus prometeu para Abraão? Disse para eles: olha, eles vão voltar para cá, eles vão voltar para casa. Esse menino cresceu e se tornou o libertador de Israel, de seu povo. E foi ele o responsável para levar o povo de Deus de volta para casa, no tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus determinou um tempo para o seu Filho Jesus nascer. O Filho de Deus foi no tempo determinado de Deus que ele veio. No tempo determinado de Deus, ele cresceu, batizou e ele então foi entregue em sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. No tempo determinado de Deus, ele morreu e ele foi sepultado num túmulo, ali ele foi colocado. E no tempo determinado de Deus, depois de 3 dias, o que aconteceu? Ele já não estava mais ali. Ele tinha ressuscitado, ele tinha revivido. E a Bíblia diz que existe um tempo determinado. Um tempo determinado para eu e para você. Um tempo determinado para o povo de Deus voltar para... Vai ter um tempo que todos nós vamos voltar para casa. Mas que casa, tia? O céu, a morada de Deus, onde Deus habita, onde Jesus mora, o lugar que não tem tristeza, o lugar que não tem morte, o lugar que não tem Covid. É o lugar, é a nossa casa. E tem um tempo determinado para eu e você voltarmos para lá. A promessa que ele deu foi Deus. O próprio Jesus falou que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mas tem um tempo determinado. O tempo determinado. O dia e a hora, eu não sei, você não sabe, mas ele vai voltar. Ninguém atrasa esse tempo, porque esse tempo já foi determinado. Jesus disse assim: olha, às vezes você está no tempo de chorar, você está triste com toda essa situação que está acontecendo, mas sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: olha, não fique triste o seu coração, creia em Deus e creia em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a promessa, o tempo determinado de Deus. Nós estamos dentro desse tempo. E é essa mensagem que eu vim trazer para a igreja hoje. É essa mensagem que eu vim trazer para você, criança. Tudo tem um tempo determinado. Então o que eu tenho que fazer com o meu tempo? Eu tenho que gastar o meu tempo no serviço do Senhor. A Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado aquele que quando o Senhor Jesus voltar, ele encontrar trabalhando para ele, vindo para a casa de Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando as crianças, e vocês também, crianças,
Jesus. Guarde o seu tempo. Não fique todo o tempo no joguinho. Não fique todo o tempo na televisão. Busque a palavra de Deus. Fala com o papai e com a mamãe. Papai, eu não sei ler, mas eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Porque quando a gente lê a palavra, a gente fica mais amigo dele. E pronto para ir com ele no dia que Jesus voltar. Amém? Eu quero orar com essa igreja, agradecer por essa oportunidade e orar com você, criança. Você que quer pedir a Deus para te ajudar a guardar o tempo, a gastar o seu tempo melhor para Jesus, fica de pé. Você que quer usar o seu tempo para Deus, você jovem, você irmão, às vezes você está com a vida toda descontrolada, o tempo descontrolado, você não sabe o que fazer, você chega no final do dia e diz, eu não consegui fazer nada do que eu planejei. Faça o seguinte, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Acorde primeiro e busque ao Senhor. Vamos orar, crianças? Com os olhos fechados, a mão no coração. Você vai falar assim com a tia Andréia. Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é dono do tempo. Nas tuas mãos está o controle da minha vida. Me ajude a nesse tempo adorar o Senhor como o Senhor merece. Me ajude a gastar o meu tempo no serviço do Senhor. Eu sei que as outras coisas na minha vida serão acrescentadas por ti, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Cuida da minha vida, cuida da minha família. Nos ajude a estar preparados para aquele dia que nós vamos voltar para casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que esse dia chegue logo. Que não vai ter ninguém que falar assim, tchau. Ninguém vai precisar despedir, não é, pastor? Porque lá nós estaremos para sempre juntos. Em nome de Jesus.